Bom dia, Jesus. Façam todos um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Gabriel, faça um bom dia, seja bem-vindo. Já vai preparando a Bíblia de vocês. Thaís, faça um bom dia, seja bem-vinda. Já vai preparando a Bíblia de vocês. O tema do nosso devocional de hoje é preserve o seu coração. Preserve o seu coração. Mãe, faça um bom dia, benção, seja bem-vinda. Nós estamos entrando no segundo semestre de 2024, 1º/7, 1º de julho, mês 7, e nós vamos entrar nesse mês com o coração limpo, preservando o nosso coração. E a gente vai falar sobre Davi no dia de hoje. Por que Davi ficou conhecido como segundo coração de Deus? Por que Davi teve essa fama de ser um rei que tinha segundo o coração de Deus? Léo, faça um bom dia, seja bem-vinda. Façam todos um bom dia. Se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, abrir em 1 Samuel, capítulo 24, versículo do 1 ao 7. Preserve o seu coração, tema de hoje. Nós vamos ver atitudes, exemplos que Davi nos dá para que a gente tenha um segundo coração de Deus, para que a gente tenha um coração guardado em Deus, para que a gente possa preservar o nosso coração. Então hoje a gente vai aprender muito com Davi. Então se vocês puderem acompanhar na Bíblia, 1 Samuel 24, do 1 ao 7, é importante para vocês grifarem, riscarem, ter o hábito de pegar a Bíblia. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui, só guarda no coração as mensagens de hoje. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês onde que vocês estão, feche. Se não puder, também não tem problema, só se conecte aqui. A gente vai fazer a nossa oração e pedir para que o Espírito Santo ministre aqui no nosso devocional de hoje. Então, se vocês puderem, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um mês que se inicia no dia de hoje. Obrigada pelo ar que respiramos, obrigada pela graça, pela misericórdia. Obrigada pelos mais meses que irão vir até hoje, meu Pai, que irão vir até nós, meu Pai. Obrigada porque até que o Senhor nos sustentou, até nesse segundo semestre, que o Senhor possa escrever nossas histórias, que o Senhor possa nos trazer novos ares, novas pessoas, novas conexões, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa trazer novidades, algo novo na vida de cada um, meu Pai. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja eu, mas sim que o Senhor venha falar através de mim. O Senhor coloque palavras no meu coração, na minha boca, que o Senhor entregue mensagens direcionadas na vida de cada um. Que o Senhor possa limpar os nossos corações de toda distração, de tudo aquilo que tenta tirar nossa atenção aqui da tua palavra. Possamos sair daqui renovados, transformados através da sua palavra. Que o Senhor se faça presente aqui de uma maneira palpável, em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Amém, amém, amém. Já pega essa live, já compartilha com as pessoas, já compartilha no grupo de vocês, já vai convidando mais pessoas para receberem a palavra de hoje, para começar o dia já edificando a mente. Como eu falei para vocês, a gente está iniciando agora um novo tempo, um novo mês, mês 7, 1º de julho de 2024, e a gente vai iniciar esse mês limpando o nosso coração, preservando o nosso coração, tendo um novo direcionamento, um novo comportamento com relação às nossas atitudes. E Davi é uma pessoa que nos ensina como ter segundo o coração de Deus. Davi é uma pessoa que nos ensina a limpar e a preservar o nosso coração e a guardar os nossos sentimentos e as nossas emoções em Deus. E a gente vai ler 1 Samuel 24, do 1 ao 7, que vai falar assim: Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em En-Gedi. Então Saul tomou 3.000
de seus melhores soldados e todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Para quem não conhece a história de Saul e de Davi, Saul era o rei de Israel na época. Deus havia ungido Saul para ser o rei de Israel. Porém, por uma desobediência de Saul, por Saul não ter atendido às instruções corretas de Deus, Deus retirou de Saul seu espírito e o rejeitou como rei de Israel, escolhendo Davi, que tinha segundo coração obediente, para ser o novo rei de Israel, para substituir Saul como o novo rei de Israel. Nesse meio tempo, Saul precisava de alguém para acalmar seu espírito, e assim que Davi foi chamado para o palácio, lutou contra Golias, derrubou Golias, foi o único jovem guerreiro que conseguiu derrotar Golias, e a partir desse momento, Davi começou a servir Saul. E no meio dessas batalhas, dessas guerras, Saul viu que Deus estava com Davi. Saul percebeu que Davi seria o novo rei, e ele tinha uma inveja entre Saul e Davi, e Saul começou a perseguir Davi, querendo tirar a vida de Davi. Então, essa inveja que Saul criou de Davi fez com que ele perseguisse Davi com inveja, querendo tirar a própria vida de Davi. Porém, chegou um momento onde que Deus entrega Saul nas mãos de Davi. O que eu quero dizer com vocês quando Deus entrega Saul na mão de Davi? Davi faz o seguinte: Davi tinha a fama de quê? Segundo o coração de Deus, um coração obediente, um coração que guardava suas emoções em Deus, que buscava Deus a todo momento. Mesmo Deus tendo entregado o seu inimigo, mesmo Deus tendo entregado Saul, que perseguiu Davi durante muito tempo da sua jornada, Davi poupa a vida de Saul. Davi não mata, Davi não vinga de Saul por tudo que Saul fez, pela perseguição, por Saul queria tirar a vida de Davi. Mesmo assim, Davi não retira ali a vida de Saul, não toca em Saul. Ele toca na borda do manto de Saul, e mesmo assim ele tem o coração com remorso. Ele fica com remorso de ter arrancado um pedaço do manto de Saul, porque Davi ainda reconhecia Saul como um ungido do Senhor. Ele tinha isso em mente, porque quem sou eu de tocar no manto? Quem sou eu de tirar a vida de um ungido do Senhor? Mesmo Saul tendo perseguido Davi, Davi ainda respeitava Saul como rei, respeitava Saul como ungido do Senhor. Ou seja, preserve o seu coração, tema da nossa live de hoje. O que Davi nos ensina? Não vingue com as suas próprias mãos, não dá o troco com as suas próprias mãos, deixe que Deus dá o castigo e vingue. Por mais que Deus entregou Saul nas mãos de Davi, Davi não ousou tirar a vida de Saul. Ele preservou seus sentimentos, preservou suas emoções. Por isso que Davi teve a fama de segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração puro, ele tinha um coração voltado para Deus, e ele não ousava tocar naquele que era um ungido do Senhor, que foi um ungido do Senhor, que foi um escolhido de Deus um dia. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Então, qual que é a primeira mensagem? Preserve o seu coração. Davi nos ensina que mesmo as pessoas que nos perseguem, mesmo as pessoas que às vezes por uma inveja, por algum outro sentimento nos faz mal, nós não devemos dar o troco, nós não devemos nos vingar. Isso vem da parte de Deus. Nós devemos só depositar os nossos sentimentos, as nossas emoções, essas perseguições nas mãos de Deus para que Ele possa resolver isso. Mesmo se Deus entregar os seus inimigos em suas mãos, a vingança pertence a Deus. Você deve guardar o seu coração.
permanecer com seu coração voltado até a Deus. Segunda mensagem é: perdoe quem te faz mal, perdoe quem te persegue, perdoe por alguém que tem um sentimento contra você. Perdoar por quê? Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, Davi, mesmo sendo um novo rei, sabendo que ele seria um novo rei, um novo ungido de Deus, ele não foi atrás de Saul para querer tirar a vida para tomar o trono. Davi, ele não matou Saul para poder tomar o trono ali e ser o rei de Israel. Ele esperou o tempo certo, ele esperou o momento certo, que Deus ali fosse ungir ele da tribo de Judá, que ele fosse se tornar novamente ali o rei de Israel. Então, Davi não sujou suas mãos, Davi não sujou seu coração, Davi não colocou sentimentos impuros no seu coração, que é de revolta, que é de vingança contra Saul. Simplesmente ele deixou que Deus agisse na situação dele, tanto que Deus entregou todos os inimigos nas mãos de Davi. E Saul, ele poupou, ele tinha respeito, por mais que ele era perseguido por Saul. O que isso nos ensina? Como eu falei, você está entrando no novo tempo, você está entrando no mês 7, você deve estar preservando o seu coração. Davi o tempo todo preservou o seu coração contra vingança, contra fazer justiça com suas próprias mãos, contra um sentimento impuro dentro do coração com relação a Saul. Ele permaneceu respeitando Saul e o próprio filho de Saul, que era Jonatas, que se tornou seu melhor amigo. Ou seja, perdoe pessoas que te perseguem, perdoe pessoas que têm sentimentos negativos, sentimentos impuros com relação a você. Por quê? Saul tinha um espírito que era mandado por Deus que o atormentava e tinha ali a inveja de Davi porque sua fama, as guerras que ele ganhava. Ou seja, o sentimento ruim, o sentimento impuro, vamos dizer, estava em Saul. Só que Davi tinha esse discernimento, Davi tinha esse conhecimento. E Davi, por mais sendo perseguido por Saul, ele não deixou ser contaminado por esse tipo de sentimento, de querer retribuir essa vingança. Então, para você preservar o seu coração, guardar seus sentimentos, guardar suas emoções, possuir essas características de Davi, que é ter segundo o coração de Deus, um coração obediente, um coração voltado para Deus, deve perdoar pessoas que te perseguem, pessoas que têm alguns sentimentos impuros com relação a você, pessoas que tentam colocar sentimentos negativos no seu coração. Saul perseguia Davi. Davi poderia colocar vários sentimentos impuros no seu coração devido a isso. Por quê? Porque ele era o novo rei de Israel. Porém, em momento algum, ele tentou tomar esse reino e esse trono à força. Ele permaneceu seguindo, fugindo e esperou o momento certo de se tornar o rei de Israel. Permaneceu com seu coração voltado a Deus, guardando as suas emoções em Deus. Ou seja, limpe o seu coração de sentimentos impuros, limpe seu coração se em algum momento você quer se vingar de alguém. Hoje, nós temos as atitudes de quê? Se alguém me ferir, eu firo também. Se alguém fazer algo contra mim, eu vou me vingar. Se alguém fazer algo contra mim, eu vou dar o troco. Nós temos a tendência de fazer vinganças com as nossas próprias mãos. A nossa carne quer isso. Porém, o nosso espírito quer. A vingança, ela vem de Deus. O castigo vem de Deus. E nós devemos aprender isso com Davi. Aprender isso com o Espírito Santo, com Jesus que nos ensina isso, que nós devemos entregar e confiar na justiça de Deus, na vingança de Deus, e não sujar as nossas próprias mãos e o nosso coração. Nós devemos guardar ele em Deus. Então, qual que é a mensagem? Perdoe pessoas que te feriram um dia, perdoe pessoas que usou algum sentimento impuro com relação a você, porque isso não tem nada a ver com você, tem a ver com o sentimento que ela carrega, tem a ver com a ferida que ela carrega. Por quê? Saul estava com inveja de Davi porque ele tinha êxito de tudo que ele fazia, porque o Espírito do Senhor estava com ele, porque Saul percebeu que ele seria o novo rei de Israel, porque Saul percebeu que Deus agora estava com Davi. Então esse sentimento, essa ferida, esse sentimento de Saul com relação a Davi não tinha praticamente nada a ver, vamos dizer, com Davi. Tinha a ver com o que estava acontecendo com Davi, porque Deus havia rejeitado Saul, Deus havia retirado de Saul seu espírito, Deus havia rejeitado Saul como rei e tinha enviado para Saul um espírito que o atormentava. Ou seja, quando uma pessoa ela tem inveja de você, ela tem algum sentimento impuro com você, não tem nada a ver com você em si, mas tem a ver com algo que acontece com ela, que acontece na vida dela, e ela transfere esse sentimento
para você e tem essa perseguição. Por isso que você deve usar discernimento, por isso que você deve guardar os seus sentimentos, as suas emoções em Deus, para que Deus possa o quê? Curar essa pessoa, para que Deus possa o quê? Transformar essa pessoa e agir de acordo com a justiça de Deus e não com a nossa. Então, preserve o seu coração, perdoe pessoas que te ferem, perdoe pessoas que têm algum sentimento impuro com relação a você. Não tem nada a ver com você em si, mas sim com algo relacionado com a vida daquela pessoa, com atitudes daquela pessoa, feridas, principalmente abertas. Terceira mensagem: preserve o seu coração sempre novamente. Por quê? Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. 2 vezes Deus entregou Saul na mão de Davi. E por 2 vezes Davi não ousou tocar em Saul, tirar a vida de Saul. 2 vezes Davi poupou a vida de Saul. O que é que eu quero dizer com vocês em relação a isso? Deus, ele pode nos testar. Deus, ele pode nos provar. Por quê? A palavra de Deus nos ensina: a vingança é de Deus, a justiça é de Deus. Não faça nada com suas próprias mãos, deixe que Deus resolve. Por quê? Davi poderia em 2 vezes ter matado Saul e ter resolvido a questão da sua promessa de se tornar o rei de Israel, ter se tornado, ter tirado, vamos dizer, uma dor de cabeça de ser perseguido por Saul, porque ele queria tirar a vida de Davi. Só que Davi, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha um coração obediente. Ele sabia que Saul era ungido do Senhor. Ele sabia que Saul ainda reinava lá em Israel. E ele não ousou tocar em Saul. Ou seja, ele preservou o seu coração 2 vezes. Ele foi provado 2 vezes. Deus entregou Saul nas mãos de Davi 2 vezes. E por 2 vezes Davi fala o seguinte: que Deus olhe a minha atitude e a sua. Que Deus olhe que se eu estou querendo fazer mal para você ou não, que Deus vingue, que Deus faça justiça. Davi depositava tudo nas mãos de Deus. Então preserve o seu coração. Deus às vezes ele pode te provar. Deus às vezes pode entregar os seus inimigos, a pessoa que te feriu, na sua mão para ver se você é uma pessoa que se vinga, que está com o coração amargurado, que está com sentimento impuro no seu coração, para ver se você é uma pessoa que vai resolver com suas próprias mãos ou se vai depositar essa justiça, essa vingança nas mãos de Deus. Então, confie tudo nas mãos de Deus. Deixa que Deus resolva, faça a justiça divina. Terceira mensagem, quarta mensagem é: Deus recompensa aqueles que guardam o seu coração. Deus recompensa aquelas pessoas que guardam seus sentimentos, as suas emoções em Deus. Deus recompensa aquele que guarda o seu coração, que mantém os seus sentimentos puros, que mantém os seus sentimentos alinhados, as suas emoções alinhadas, que não guarda rancor, não guarda ressentimento, não guarda vingança. Se você vê a história de Davi, Davi ele poupou a vida de Saul 2 vezes. Davi, por ter um coração bondoso, ele reconheceu que Deus tirou ele do pasto, que ele já estava vivendo no palácio. E Deus estava com a arca, né? Estava numa tenda. E ele queria fazer o quê? Uma casa, queria fazer um templo para Deus. Ele reconheceu: eu estou aqui morando no templo, enquanto a arca do Senhor está em uma tenda. E Davi, ele decide fazer um templo para Deus. Porém, Deus, ali naquele momento, vê o coração de Davi e entrega várias promessas para Davi. Davi, além de ter guardado seu coração, de não ter sujado as suas mãos, de ter matado um ungido de Deus, que era Saul, ele ainda se preocupa de como que a arca do Senhor estava, que na época era a presença de Deus, representava a arca da aliança. Então, nesse caso, Davi se preocupou com a arca, como a arca estava, não tinha uma casa de Deus. Deus estava morando numa tenda, pulava de tenda em tenda. E com isso, Deus ele entrega várias promessas a Davi. Fala que Davi, o trono de Davi nunca seria tirado, que o seu filho queria construir o templo, que seu filho seria como o filho de Deus, que ele não queria retirar o amor de seu filho como retirou de Saul. Ou seja, por Davi manter o coração em Deus, guardar os seus sentimentos, guardar as suas emoções, ter um coração obediente, totalmente voltado para Deus, se preocupar com a honra de Deus, Deus ele entrega várias promessas a Davi. Então Deus, ele recompensa aquelas pessoas que guardam os seus sentimentos, que guardam essas emoções, que têm o seu coração voltado para Deus.
Deus recompensa essas pessoas com várias promessas de vidas liberadas para você. Então, vale a pena você guardar os seus sentimentos, as suas emoções voltadas para Deus. Como eu falei, nosso devocional de hoje, entrando em 1º de julho, você deve entrar com o seu coração livre de amargura, livre de ressentimento, livre de vingança, livre de sentimentos impuros, para que você possa receber várias promessas de Deus. Davi, eu tenho certeza que recebeu várias promessas de Deus, porque seu comportamento, suas atitudes, seus sentimentos, arrependimento, coração voltado totalmente para Deus, fez com que ele estabelecesse o seu reino para sempre, fez com que o seu nome se tornasse famoso, fez com que o seu filho se tornasse o seu sucessor. Por quê? Comportamento, relacionamento, coração voltado para Deus, consultava a Deus a todo momento, seguia as instruções de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus te abençoe ricamente também, tia. Ou seja, tema da nossa live, tema do mês para você iniciar o seu mês, preserve o seu coração de sentimentos impuros. Preserve o seu coração de pessoas que tentam poluir o seu coração por uma perseguição, por um sentimento que essa pessoa carregue. Não suje o seu coração, não suje as suas mãos. Limpe o seu coração de todos os sentimentos impuros que possam existir através de atitudes de outras pessoas. Preserve sempre o seu coração, guardando os seus sentimentos, as suas emoções, depositando a sua confiança somente em Deus, para que as promessas de Deus possam vir e se cumprir sobre a sua vida. Plano de ação: jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. 4 ferramentas que fazem você guardar os seus sentimentos, guardar as suas emoções em Deus, fazendo com que você crie esse relacionamento, fazendo com que você seja uma pessoa obediente, adotando um estilo de vida voltado para Deus, adotando um estilo de vida que requer que você tenha esse relacionamento mais íntimo e um coração aberto para receber as instruções, para receber o Espírito, para receber a palavra de Deus e andar debaixo de instruções e direcionamentos. Então, são 4 ferramentas que fazem você guardar o seu coração em Deus e se tornar um coração como o de Davi, segundo o coração de Deus. Faça o plano de ação, faça esse estilo de vida, tenha um estilo de vida voltado para Deus, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Amanhã a gente vai retornar com mais devocional, então já pega essa linha de preservar o seu coração, já pega essa linha de iniciar esse novo semestre, já limpando o seu coração, já perdoando o que tem que perdoar, já tirando todos os sentimentos. Se você tinha alguém para se vingar, para dar o troco, não dê. Faça como Davi, entregue para Deus, que Deus coloque na balança as suas atitudes e a atitude dessa pessoa. Uma coisa importante que você deve saber é que Saul estava reinando em Israel ainda. Ele era ainda um rei de Israel, porém ele não tinha o amor de Deus, ele não tinha a presença de Deus. Nem todo mundo tem a presença de Deus. Nem todo mundo permanece com a presença de Deus. Nem todo mundo permanece com o amor de Deus por uma desobediência. Então, nem todo mundo que está no trono, nem todo mundo que está no trono hoje tem o amor de Deus. Nem todo mundo que está no trono hoje possui o Espírito de Deus. Por quê? Saul, ele estava no trono, ele era o rei, mas não tinha mais o Espírito de Deus. Saul, ele estava no trono, mas ele não tinha mais o amor de Deus. Saul estava no trono, mas Deus havia rejeitado ele como o rei. Davi ainda não tinha sentado no trono, Davi ainda não tinha se tornado rei, porém ele tinha o Espírito do Senhor, ele tinha o amor de Deus, Deus estava com ele em todas as situações e o amor de Deus estava com Davi, que não estava ainda no trono, mas tinha segundo o coração de Deus. Deus estava com ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele tinha um coração obediente voltado para Deus. Ou seja, guarde o seu coração, deixe que Deus haja na sua vida diante de todas as situações, que todos os momentos Deus está com você. Que vocês façam um excelente dia, que Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã, 6:06 da manhã.